Olá, boa noite a todos. Me digam se estão me vendo bem, me ouvindo bem. Rapaz, olha que vez que eu deixei o microfone aqui de lado. Tá vendo bem, né? Bom, desculpa o ruído aí, mas é só até eu colocar aqui. Pronto. Me ouvindo bem? O microfone tá tudo certo? Espero que nós não tenhamos nenhum ruído dessa vez. Ok. Então, a aula de hoje é a continuação sobre o homem. Então, na aula passada, nós entendemos o que é o homem, como Deus criou o homem e qual a finalidade do homem. E nessa aula, então, nós agora entenderemos qual é a condição do homem, porque nós não estamos mais da mesma forma em que fomos criados. Nosso pai Adão cometeu o pecado original e isso gerou uma série de consequências na nossa natureza e na nossa condição como um todo. Então, isso faz com que nós tenhamos que nos aprofundar aqui agora sobre o pecado original e sobre esse estado de queda sobre o homem, que é muito importante e é também um assunto muito interessante. Então, vamos iniciar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, distribuístes o universo com encantável harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difunde na minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais fecundas as línguas das crianças, tornais erudita a minha língua e espalhais sobre os meus lábios a vossa bênção. Concede-me a curacidade para entender, a memória para reter, a sutileza de revelar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensina-me a começar, rege-me a continuar e perseverar até o término, vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora da Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, na última aula, nós entendemos que o homem foi feito, então, no topo desse universo, no topo da criação, porque toda a criação se dirige ao homem, toda a criação se ordena a Deus por meio do homem, e o homem mesmo se ordena a Deus, então, por meio da sua razão. E a finalidade do homem é conhecer e amar a Deus, e ele faz isso, então, por meio das criaturas que Deus criou, ordenando elas, se utilizando delas para melhor conhecer a Deus e amar a Deus. Então, de maneira resumida, é isso. Então, tudo que Deus fez é bom, né? Tudo que Deus criou é bom para o homem. E como nós vimos, então, no paraíso, toda essa natureza, toda essa criação, ela era maximamente ordenada para o bem do homem, não só o bem natural, mas também o bem espiritual. E agora, na condição, nós já não vemos isso de forma tão evidente como era, porque muitas das criaturas, elas agora incomodam o homem, elas fazem o homem sofrer, né? Nós temos doenças, nós temos animais que são perigosos para nós temos, enfim, plantas venenosas, muitas coisas que prejudicam o homem. E isso existe justamente para o bem espiritual do homem. No paraíso não existia contradição entre o homem ter conforto, entre o homem ter facilidades, né? Podia tudo ser muito belo, muito bom, muito fácil, e isso não faria com que o homem se prejudicasse espiritualmente. Atualmente, não é da mesma forma, porque aconteceu uma coisa que é uma desgraça, né? Que é o pecado original. Ele deixa uma mancha terrível na nossa vontade, na nossa inteligência, e isso faz com que
Se as coisas nos vão muito bem, né, no sentido de que é tudo muito fácil, nós temos muito prazeres, muitas facilidades, eu tenho tudo que eu quero, então nós facilmente vamos percorrer o caminho do mal, né? Nós vamos nos ensoberbecer, nos envaidecer, nós vamos cada vez mais nos apegar às coisas desse mundo, e aí nossa vida espiritual, então, vai lá embaixo. Então é isso que acontece geralmente. Por isso, nós precisamos de muitos castigos, né? Nós precisamos do trabalho para exercitar as nossas virtudes, nós precisamos do sofrimento para desapegar das coisas desse mundo, enfim, tudo isso que nós vamos esclarecer um pouco mais ao longo dessa aula e ao longo de todo esse catecismo, né? O entendimento dessas condições, perdão, pessoal, o entendimento dessa condição do ser humano na Terra é muito importante porque, enfim, é a nossa condição e diz muito sobre a decisão que nós temos que tomar, como nós devemos nos portar, enfim, é muito importante. Então, Deus fez as criaturas e as criaturas eram todas muito boas para os homens. Qual era a finalidade das criaturas? Mais uma vez, era fazer com que o homem conhecesse as perfeições de Deus e então amasse a Deus. Então nós conhecemos a história, e nós sabemos que Deus fez um jardim maravilhoso com os animais, chamou todos os animais, né, para que Adão desse nome a cada um dos animais. Isso é algo muito interessante, né, porque a linguagem humana, ela é uma criação humana. Ela é uma criação humana com um certo auxílio divino. E aqui vai entrar algumas noções muito importantes. O primeiro homem foi criado com a plenitude da ciência. Significa que Adão conhecia todas as coisas. Ele tinha o conhecimento, ciência perfeita de todas as coisas. Portanto, quando ele via uma criatura qualquer, ele sabia exatamente o que ele é. Tudo isso que nós aprendemos hoje por meio das ciências, da filosofia, da metafísica, tudo isso Adão já sabia. Ele simplesmente recebeu isso no seu intelecto por conta da sua criação, né, por conta da criação divina. Deus criou ele com conhecimento perfeito, ciência perfeita. Então, quando ele sabia as coisas, quando ele via alguma coisa, ele sabia exatamente o que ela era, a que gênero pertence, a que espécie pertence, qual o lugar dela no mundo, como ela se relaciona com as outras criaturas, etc, etc. E aí, portanto, ele criou um nome para cada uma dessas criaturas. Foi o próprio Adão quem deu esse nome. E aí, não vou me estender muito nisso, mas existem diversas teorias da linguagem e tal, que tentam mostrar justamente essa origem divina, certas dificuldades que existiriam de um homem criar uma língua, ou de um homem desenvolver uma língua, como hoje em dia se tenta forçar, né, nas pessoas com base na teoria da evolução, enfim, que mostram que isso é impossível, embora essas teorias também tenham seus erros, né. A questão é que nós não conseguimos, né, pensar, por exemplo, uma criança que não aprendeu a falar, ela não consegue desenvolver uma linguagem por um motivo muito simples. Nós precisamos da linguagem para conhecer certos conceitos que servem para nós podermos conhecer as outras coisas. Então, por meio da linguagem, nós recebemos o conhecimento de determinados conceitos que depois nós vamos utilizar naquelas coisas novas que nós poderíamos descobrir e inventar. Então, se você nasce e não aprende a linguagem com outras pessoas, depois você não consegue desenvolver essa linguagem, né? E aí, acredito que a maioria de vocês, se não conhece, vale a pena dar uma olhada, né? Existem diversos casos já de pessoas que, por exemplo, viveram afastadas do contato humano até uma determinada idade e depois retomam esse contato. E elas nunca mais aprendem a falar, né? Ou pelo menos elas nunca mais conseguem se comunicar como seres humanos. Tem caso lá tem uma menina que eu lembro que foi criada por lobos, ou foi abandonada e foi deixada com os cachorros, assim, e foi lá mais ou menos criada pelos cachorros, depois foi reabilitada, né, mas nunca se tornou uma pessoa normal. Enfim, diversos casos onde acontece isso. A pessoa só pode aprender a linguagem até um determinado momento, depois ela não aprende mais. Então, com Adão, por que com Adão não foi assim? Com Adão não foi assim, porque Adão tinha já toda a ciência completa. Então, ele sabia o que eram as coisas,
e ele não precisava de palavras para expressar, ele tinha já o entendimento delas. Então ele foi formando as palavras e ele foi formando um sistema linguístico, né? Por isso que a linguagem humana é algo muito rico, né? E quando você vai aprender a estudar metafísica, estudar lógica, você vai ver que esse conhecimento está profundamente adequado com a própria linguagem, a linguagem que todo mundo usa. Então a maioria das pessoas não estuda lógica avançada, a maioria das pessoas não estuda metafísica, mas pelo uso da linguagem, você percebe que a pessoa que inventou esse sistema linguístico, seja ele qual for, precisava ter um conhecimento de metafísica e de lógica muito avançado, né? E isso mostra justamente aquilo que Adão tinha. Adão tinha um conhecimento muitíssimo avançado. Então, ele montou um sistema linguístico muito bom, muito perfeito. Então, acho até que nós poderíamos dizer que a língua hebraica, né, com muita probabilidade, é a língua mais perfeita, porque justamente é aquela que volta, né, que tem a sua raiz no próprio Adão. Então, é a língua humana por excelência. Embora provavelmente deve ter se corrompido em algum ponto ou outro. Bom, mas então, isso é mais uma curiosidade, né? Adão foi quem inventou a língua humana. Então Deus viu que ele precisava, e aqui a gente deve entender certas passagens da Escritura, né? Como se Deus passasse a perceber daquele momento, né? E claro que não. Deus é eterno, Deus sabe de tudo muito antes de fazer qualquer coisa, muito antes de criar o homem, muito antes de criar o céu e a terra, Deus sabia que Adão precisava de uma companheira. Mas a Bíblia se expressa algumas passagens dessa maneira, mas por uma questão literária. E talvez por alguns outros motivos que nós simplesmente não conhecemos. Então, né, na Escritura diz que que Deus percebeu que Adão precisava de uma companheira e criou Eva, né? E aqui começam um dos nossos problemas. Deus criou Eva, e é claro que isso é muito bom para todos nós não existiríamos se não fosse a mulher, mas foi por meio de Eva que se introduziu o pecado no mundo. E aqui justamente vocês vão entender qual é essa lógica de tudo aquilo que eu falei na aula passada, na aula anterior, que é o seguinte: Deus criou as coisas para que nós o amássemos. Essa aqui é a nossa a grande luta do ser humano, né, de todos nós. Deus criou as criaturas para que nós o amemos mais. Porém, o homem passa a amar a criatura mais do que Deus, né? Então, Deus criou a Eva para ser companheira de Adão e, portanto, fazer com que o gênero humano pudesse se multiplicar, né? Já que nós somos animais. E animais se multiplicam, então, sobretudo os animais mais excelentes, se multiplicam, então, por meio da união entre o macho e a fêmea. Só que Adão passou a amar Eva, o que é muito bom. Porém, Adão passou a amar Eva mais do que devia, né? Antes de nós entrarmos nessa história do pecado original, é importante nós esclarecermos uma noção. E essa noção é sobretudo porque hoje nós temos na nossa sociedade uma grande influência protestante. Então, mesmo aquelas pessoas que não vieram de um lar protestante, de um passado protestante, acabam muitas vezes sofrendo essa influência. Então, quando nós dizemos que Deus criou as coisas boas, e nós já explicamos um pouco disso, é importante nós esclarecermos, ao menos de maneira resumida, o que é de fato o bem e o que é o mal. E como é que nós podemos entender a existência do mal na criação, né? Sendo que a Igreja Católica diz que Deus não criou o mal, né? Os protestantes, eles vão se aproximar muito dos gnósticos e vão dizer que Deus criou o mal, né? Que Deus criou o mal. E as coisas são más porque Deus quis assim e pronto, nós não temos como entender. Deus fez assim, não queira se meter a entender porque Deus é superior a tudo e você não pode compreender isso. Mas isso não é verdade, porque pela própria razão humana nós podemos compreender isso. Nós podemos compreender que Deus não criou o mal coisa nenhuma, porém que o mal existe, sim, e nós podemos entender o que é o mal de fato e qual o seu lugar na criação, enfim. Então, existe contra isso, né, essa ideia de que
Deus criou o mal, ou então a ideia gnóstica, né? E aí muitas pessoas que estão se convertendo ao catolicismo passam muitas vezes a se interessar por meios um pouco mais gnósticos, não porque esteja procurando gnosticismo propriamente dito, mas porque muitos institutos, aliás, muitos, na verdade são poucos, mas existem esses institutos que exercem essa influência, que têm um viés gnóstico muito forte, mas que se apresentam como católicos tradicionais ou como entendedores espirituais de uma certa do catolicismo tradicional, embora talvez eles mesmos não sejam católicos, enfim, essa confusão toda que existe. Então as pessoas acabam se influenciando muito por isso. E é preciso entender um pouco melhor essas questões. Então, os gnósticos vão dizer o seguinte: existe um Deus bom e existe o Deus mau. O Deus bom criou as coisas boas, e o Deus mau criou as coisas más. As coisas boas são todas as realidades espirituais, o conhecimento, as graças, as virtudes, sobretudo as virtudes espirituais, coisas do tipo. E o Deus, se Deus mau, criou então todas as coisas más, que são as coisas materiais, as coisas corpóreas. Então, tudo aquilo que nos leva para a matéria é ruim. Comer é ruim. Casar é ruim. Ter filhos é ruim. Ter dinheiro é ruim. Tudo aquilo que é material e que me liga de alguma forma à matéria é ruim. E tudo aquilo que me separa dessa matéria é bom. Então, jejum, oração, mortificação, etc. Castidade, tudo isso é bom, né? É claro que todas essas coisas são boas, porém, nós temos que entender que Deus fez todas as coisas. Portanto, Deus fez também aquilo que é material. E aquilo que é material é bom também. Eu não vou entrar aqui numa refutação muito prolongada sobre isso, porque ficaria muito longo. Ao invés disso, eu vou simplesmente explicar o que é de fato o bem e o que é o mal, e como que o mal se encaixa nessa história. Tá, como é que o mal pode existir sem ter sido criado por Deus? Então, resumidamente, o bem é o ser, é a existência, é tudo que existe. Se alguma coisa existe, na mesma medida em que existe, ela é boa, né? E quando existe alguma coisa, e nesta coisa que existe falta algo, então existe o mal. Então, o mal, ele é mais propriamente uma privação do ser, né? Por quê? Porque privação não é a ausência completa do ser. A privação é a falta de um ser. Por exemplo, uma pedra não enxerga, mas nós não chamamos uma pedra de cega. Por quê? Cegueira é uma privação que nós, portanto, só aplicamos àquelas criaturas que deveriam enxergar, que têm a capacidade natural de enxergar. Então, por exemplo, uma galinha pode ser cega, né? Ela pode ser cega por quê? Porque ela não tem os olhos, porque falta visão a ela, por algum motivo. E quando falta essa visão, então nós dizemos que ela que ela sofre uma privação. E é justamente aí que está o mal, né? Então, se nós temos, por exemplo, um passarinho, se esse passarinho falta uma asa nele, nós sabemos que ele sofre um mal. Por quê? Porque é da natureza do passarinho ter duas asas. Então, a falta do ser traz justamente o mal. No entanto, se eu acrescentasse uma asa, ele teria duas asas e, portanto, ele seria um passarinho perfeito segundo a ordem da sua natureza, e aí nós diríamos que ele é um bom passarinho. Mas se eu acrescentar mais mais uma asa, ele nem por isso se torna um passarinho melhor. Ou seja, não é simplesmente a adição de coisas que faz algo ser bom. Mas se eu acrescento uma terceira ordem, na verdade, esse acréscimo gera uma perda maior do que a adição corpórea que ele recebe. Que perda é essa? Ele recebe uma perda formal, uma perda na sua ordem, enquanto criatura, enquanto natureza. E, portanto, ele sofre um mal. Um passarinho com 3 asas não pode voar bem. Um passarinho com 4 patas, aquelas 2 patas a mais que ele tem,
não vão lhe ser úteis, vão atrapalhar, porque um passarinho é feito para ter duas asas. Se ele tem duas asas a mais, ele vai cansar mais, ele vai voar pior, enfim. Ele vai ter duas patas inúteis atrapalhando ele. E, portanto, essas duas patas a mais, por mais que seja uma adição do ser, faz com que, na ordem da hierarquia das coisas, ele perca algo que é mais importante, que é a sua ordem. E, portanto, ele sofre um mal. Então, toda vez que eu tenho uma perda do ser, seja ela quantitativa, seja ela de hierarquia, seja ela de ordem, né, das coisas, então eu tenho o mal. É por isso que, por exemplo, quando eu tenho uma coisa bagunçada, uma casa bagunçada, eu tenho uma casa ruim, porque ela não serve para a finalidade a qual uma casa foi construída, né? Então, se a cozinha está toda bagunçada, eu não consigo cozinhar direito, a comida vai estragar, vai entrar rato na cozinha, enfim. Tudo isso vai contra a ordem do que é bom para o homem, do que é útil para o homem. E, portanto, eu tenho um mal, né? Então, toda vez que eu tenho uma perda no ser, e aqui entendo um ser de forma abrangente, não simplesmente eu perder algo do corpo, mas eu posso perder a ordem, por exemplo, né? Então, eu vou ter um mal. Então, agora a questão é, bom, da onde surgiu esse mal? Se Deus criou todas as coisas boas. Bom, o mal surgiu justamente de algo bom que Deus criou, que é a liberdade. A liberdade angélica, primeiro, a liberdade dos anjos e a liberdade do homem. Então, nós já vimos que o demônio, lá no início, foi criado de forma muito bela, muito perfeita, e ele era, portanto, livre. Ser livre significa justamente poder, então, e aqui falando para nós criaturas, porque Deus não pode escolher o mal de maneira alguma, mas nós, como somos criaturas, portanto, nós somos limitados, nós podemos escolher entre o bem e entre o mal. Ser livre, sobretudo, é poder escolher entre essas duas coisas, entre o bem e entre o mal. Portanto, resumindo a coisa, nós podemos escolher entre aquilo que é bom, ou seja, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus, a forma com que Deus ordenou as coisas, e esse é o bem, porque nada vai ser melhor do que Deus, ou então as coisas que eu quero, que eu desejo, como eu quero ordenar, ou como alguma outra criatura quis ordenar, ou seja, algo que está abaixo de Deus. Então, no caso do demônio, ele viu lá a sua excelência, e por algum motivo ele não quis servir a Deus, ele quis fazer o que ele achava que era melhor. Eu quero, né, Deus quer que eu faça isso aqui, mas o que eu quero fazer é isso, e eu vou fazer isso. E aí deu as costas para Deus e foi fazer o que ele queria. Quando ele fez isso, o que acontece? Ele sofre uma perda no ser. Porque ele sofre uma perda na ordem, na ordenação das coisas. Né? Vocês percebem que nada pode ser mais racional e mais ordenado do que você escolher aquilo que é melhor. Né? Se você pode receber 100 reais, por que eu vou receber 20? Por que eu vou escolher 20? Né? Se eu não tenho um outro motivo, se o motivo é ganhar mais, então, evidentemente, se o motivo é ganhar dinheiro, lucro, evidentemente eu tenho mais lucro escolhendo 100 reais. Então, se eu escolho 20, você percebe que tem uma baixa, uma perda, uma irracionalidade, não faz sentido. E quando você perde desvirtua essa ordem, você tem uma perda no ser. É exatamente o que acontece. Você tem aqui os 100 reais, digamos assim, que é o que Deus quer, o máximo, o infinito. E você tem aqui o que o demônio quer. Não importa o quão bom seja o que ele queria, ainda continua sendo algo limitado. Então, eles trocam o limitado pelo infinito. Né? Então, percebo que existe um abismo gigantesco, uma perda gigantesca na ordem. É isso que o demônio faz. Então, tudo que existe, existe para o nosso bem. Só vai entrar o mal na história quando nós passarmos a utilizar as coisas de forma errada, né? Então, existe uma proporção, uma ordem para nós fazermos todas as coisas. Então, tudo que Deus fez é bom, maravilhoso, né? Só que o mal entra na história quando a gente usa isso de forma errada, né? Por exemplo,
pode parecer para alguns tanto quanto tedioso, né? Ah, poxa, tudo que eu fizer nesse mundo, nessa vida, eu tenho que fazer para Deus. Né? Poxa, que coisa, para muitos parece assim, né? Que coisa chata, então eu não posso fazer nada que eu gosto, eu não posso fazer nada que me faça feliz. Eu tenho que ficar só rezando, estudando catecismo, lendo a Bíblia, sei lá. A verdade é que não, as coisas não são assim. Porque quando nós dizemos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, ou seja, servir a Deus, glorificar a Deus, nós estamos falando de o homem fazer o melhor que ele pode fazer. Alcançar o melhor que o homem pode alcançar. Dar o máximo de si, né? E quando o homem faz isso, é evidente que ele é muito feliz. Né? Ele é muito feliz. Porque é claro que você vai ser mais feliz quanto mais realizado você for, quanto melhores coisas você fizer, quanto melhor você alcançar. E é justamente isso que Deus quer de você. Deus quer que você faça o seu melhor, que você alcance o seu melhor. O nosso grande problema é que a gente não sabe o que é esse melhor. A gente acha que são certas coisas que nós perseguimos no nosso dia a dia. Então você acha que é muito bom para você ter um determinado emprego, sei lá. Seria muito bom se eu trabalhasse no banco, por exemplo. E aí, não, melhor, se fosse servidor público, né? E aí não importa o que eu faço, não importa como eu trabalhe, eu vou ganhar meu dinheiro, ninguém pode me mandar para a rua, eu tenho direito a não sei quantos benefícios e tal. E, enfim, eu trabalho pouco, ganho muito, ninguém pode reclamar comigo, enfim. Seria muito bom. Isso você acha que é assim. Só que Deus não permite que você receba esse emprego. Por quê? Porque Deus sabe que isso não é bom para você. Porque ser bom não é você ganhar dinheiro e ser um preguiçoso. Bom é você adquirir as virtudes. Bom é você ser um homem honesto, justo, trabalhador, corajoso, enfim. E por isso você vai então ter esse emprego. E é nesse emprego que você vai desenvolver você vai carregar peso, você vai carregar saco de cimento o dia inteiro. Para quê? Para você deixar de ser um preguiçoso, para você aprender a ser um homem trabalhador, para você aprender a ser uma pessoa desapegada dos confortos desse mundo, né? Ser um homem de verdade. Enfim, então você vai ter que passar por certas dificuldades para desenvolver as suas virtudes, desenvolver o seu caráter. Então, aquilo que nós achamos que é bom, né, a maioria das vezes não é realmente bom. E como eu estava falando, é justamente nisso que entra o mal. Né? Então, se eu busco realmente aquilo que é bom, no sentido daquilo que Deus quer para mim, então eu posso estar fazendo talvez não aquilo que me é mais divertido, ou aquilo que a minha natureza corrompida me inclina mais a fazer. Mas certamente eu estarei fazendo o que é melhor. Então, portanto, eu serei feliz. Porque o homem que adquire virtudes, ele é um homem feliz, ele é um homem completo, é um homem satisfeito. E o homem, por mais que tenha confortos, mas que não tem virtudes, né, como o preguiçoso, por exemplo, é uma pessoa cheia de tédio, que não aguenta nem sequer a si mesmo, que destrói tudo que está ao seu redor e que não tem uma vida feliz de maneira alguma. Né? Não importa quanto dinheiro tem, não importa quantos prazeres de quantos prazeres ele usufrua. Né? Então, porém, tudo aquilo que é feito com a devida ordem, com a devida medida, buscando-se, então, agradar a Deus, é bom. Né? E muitas vezes, por exemplo, você vai poder servir a Deus, por exemplo, com uma diversão. Né? Se divertir é algo bom. Né? O próprio preceito da igreja, né, nos domingos, né? Qual é o preceito dos domingos? Você descansar, você não fazer trabalho braçal, justamente para você poder rezar, estudar, né? Ir à Santa Missa, estudar um pouco, estar com a família e se divertir, né? Então você pode... Que diversão eu posso fazer? Qualquer uma, desde que não vá contra a lei de Deus, qualquer uma. Qual que é o problema? O problema é que você vai jogar um futebol e aí você já começa assim, vai descer, você começa a xingar o outro, você tem o cara lá que é um pouco mais bonito que você fica com inveja dele, você já vai lá dar uma... Né, machuca ele, de propósito, enfim. O problema é esse, o problema é que a gente não utiliza das coisas como deveria utilizar. A gente não utiliza das coisas boas que Deus nos deu para tirar daí bons frutos. Né? Nós utilizamos isso mal.
Então, e eu estou falando tudo isso aqui justamente por conta do protestantismo, porque os protestantes eles vão tender a encontrar certas coisas no mundo e dizer, ó, isso aqui é mal. Então, bebida alcoólica é uma coisa má, você não pode de maneira alguma beber, né? E está errado. Não só você pode beber, como em determinados momentos você até deve beber, né? Você está numa festa de casamento, como é que você não vai beber, né? Você não vai se divertir com seus amigos, enfim. A bebida que foi Deus quem fez, e Deus fez para o bem do homem, né? Nosso Senhor bebia, na celebração da missa, se bebe o vinho, enfim. Então, beber é algo bom. O que é ruim? O ruim é você beber de forma irracional, de forma imoderada, além da conta, né? Até perder a razão, até, enfim, ficar fora da casinha. Então, esse é o problema, é o mau uso das coisas, né? Então, só isso que a gente deve ter em mente. Toda vez que nós fazemos algo que é ordenado, que é segundo a razão, que é conforme a virtude, e a virtude principalmente da prudência, da moderação, da temperança, nós estaremos fazendo algo que agrada a Deus, né? Então, olha quantas coisas nós podemos fazer. Nós podemos fazer qualquer coisa, na verdade. O que você quiser fazer, né? Desde que esteja dentro disso, né? Então, essa que é a verdade. Quando nós buscamos fazer as coisas conforme Deus quer, nós estamos fazendo, na verdade, as únicas coisas que não são boas e que dão bom resultado na nossa vida e que nos fazem feliz. Portanto, servir a Deus e glorificar a Deus, né, é justamente viver a vida mais feliz que você pode viver, né? Não existe uma separação entre isso aqui, existe a vida feliz e aqui existe a vida de serviço e a abnegação, né, de si mesmo e serviço a Deus, a entrega a Deus. Não, na verdade, essa é a vida feliz, é a vida de serviço, abnegação de si mesmo, né? Essa é a vida feliz. E a outra vida onde você quer perseguir o que você acha que é a felicidade, o que você acha que você deveria buscar, aqui tem os prazeres, aqui tem qualquer outra coisa, tem o amor próprio, tem a inveja, tem a preguiça, esse caminho que te parece, né, como diz a Escritura, né, existem caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas que terminam no abismo, né, que terminam no inferno. Então, você quer seguir por esse caminho, você vai ser um fracassado no sentido real da palavra, fracassado, tá? Porque muitas pessoas que têm muito dinheiro, que têm muito sucesso nessa vida, são uns grandes fracassados. Então, você vai ser um grande fracassado nessa vida, você vai ser infeliz nessa vida, porque uma pessoa que busca esse tipo de coisa se destrói a si mesmo, destrói a própria família, destrói tudo, tá? Não sobra nada, não sobra nada. Pode sobrar o quê? Dinheiro, prazer, tudo isso pode sobrar. Por quê? Porque isso é tão sem valor, isso tem tão pouco valor, que Deus dá isso de recompensa até mesmo para os maus, né? Então, nós precisamos ter essas coisas claras antes de podermos seguir. Então é o seguinte, Deus fez tudo que existia, tudo que existia era bom, e tudo o homem poderia utilizar, segundo a razão, evidentemente. E isso não era nenhum problema para Adão, porque Adão foi criado ele foi feito de forma perfeita. Ele tinha uma coisa, um dom, que se chama justiça original, né? E essa justiça original era uma graça que Adão tinha, que fazia com que todos os seus apetites eram imediatamente, sem nenhuma dificuldade, submetidos à sua razão. Significa que Adão não comeria uma bala sem que fosse de acordo com a virtude da temperança e sem que fosse adequado e bom naquele momento. Não é que ele não comeria, ele não teria desejo de comer essa bala, né? Adão não sofria nenhum apetite desordenado. Ele não tinha que se controlar em nada. Ao contrário de nós, né? A gente tem que estar o tempo todo, quaresma, poxa, estou contando a quaresma, não posso ficar comendo isso, não posso comer aquilo, né? Dia de jejum, né? Estou morrendo de fome, que queria comer um negócio, aí você tem que ficar se controlando ali para não, enfim, você tem que estar o tempo todo, né, que nem um cavalo, você tem que estar segurando o freio aqui, porque senão o bicho dispara na direção errada. Então, a gente é assim hoje, mas Adão tinha a justiça original, ele tinha esse controle, né, um controle perfeito sobre si mesmo. E, portanto, ele só iria utilizar as coisas conforme a razão, porque ele tinha razão, ele tinha inteligência. Ele via, olha, isso aqui não faz sentido eu fazer esse tipo de coisa porque só vou me ferrar fazendo isso.
Eu vou fazer só o que é de acordo com a razão, só o que é prudente ser feito. Mas aí entra um problema, como eu disse, foi Eva, que é uma solução, foi dado por Deus como uma solução, mas que por mau uso acabou se tornando um problema. Porque como a liberdade é justamente a liberdade de poder escolher entre o bem e o mal, né, em última análise, e aqui eu não estou dizendo que aquele que escolhe o mal é mais livre do que o bom, né? Vamos deixar esse assunto um pouco para outra hora, mas assim, a gente prova justamente a nossa liberdade, né? Sendo capazes de escolher entre o bem e o mal. Então, Deus colocou no paraíso a árvore, que todo mundo conhece, a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que existisse alguma coisa que o homem, algo onde o homem pudesse provar justamente a sua fidelidade a Deus. Porque é muito simples você dizer, né, é muito simples você servir a Deus, você obedecer a Deus, quando tudo que você precisa fazer para agradar a Deus é de acordo com a sua vontade. Né? Absolutamente tudo. Né? Adão, você tem que me servir, me amar aqui, e você pode fazer o que você quiser, absolutamente qualquer coisa aqui. E como ele não tinha a razão decaída, né, como nós temos, ele não faria nada irracional, nada contrário à razão, ele faria somente aquilo que era bom e útil para si mesmo. Então ele faria tudo de acordo com a própria vontade, e não teria pecado. Né? E aí seria muito fácil dizer, olha, Adão foi fiel. Ele nem teve, na verdade, possibilidade de não ser fiel. Então ele só pode provar a sua fidelidade quando Deus coloca algo ali. Então, ele diz, aqui você pode fazer o que quiser, é só essa árvore aqui, desse fruto, você não vai comer, se você comer, você vai morrer. Santa Hildegarda, ela explica o seguinte, no seu livro Os Quívias, ela diz que Adão, por ter esse conhecimento, essa ciência íntegra, né? O demônio não tentaria diretamente o homem, porque o homem era muito inteligente, muito esperto, e ele tinha o conhecimento da bondade de Deus. Portanto, ele não cairia na mentira do demônio, né? Não adianta eu chegar lá, por exemplo, e dizer, olha, como ele falou para Eva, Deus falou para você não comer dessa árvore, senão você vai morrer. Pois eu digo para você que não vai morrer. Se ele tivesse dito isso a Adão, certamente Adão, com a sua inteligência, pensaria, bom, ele está falando que Deus, ou que Deus se enganou, ou que Deus me enganou. Mas eu conheço Deus, e Deus não pode fazer isso. Nem que ele quisesse. Nem que Deus quisesse, ele não poderia mentir para mim. Porque Deus é perfeito, e a mentira é uma imperfeição. E, portanto, Deus não vai mentir. Né? Também Deus não vai se enganar. Então, não faz nenhum sentido. Além disso, ele tinha todo o conhecimento da bondade e tinha uma intimidade com Deus. Então, o demônio, ele não podia conhecer a graça do homem, mas ele conhecia a sua natureza. E, portanto, ele cogitava as coisas, né? A ideia dele de fazer, olha, vou fazer o homem comer desse fruto. Por que ele chegou a esse conhecimento? Por uma suposição dele. Ou seja, ele percebia, e isso aqui, quem explica isso é Santa Hildegarda, ele via que os homens se inclinavam a fugir daquele espaço. Ele percebeu, olha, tem alguma coisa ali que eles não podem fazer. Algo ali que Deus não quer que eles façam, porque não tem nada naturalmente ruim ali para eles não irem naquele lugar, não fazer aquilo lá, mas ele percebia que eles não iam para lá, eles fugiam daquilo, eles não queriam nem pensar daquilo, eles desviavam os próprios pensamentos daquilo. Então ele supôs, olha, Deus mandou eles não mexer naquilo. E, portanto, se Deus mandou eles não mexer naquilo, se eu quero fazer eles ofenderem a Deus, eu tenho que fazer eles mexer naquilo. Preciso fazer eles comerem desse fruto. É justamente por isso que o demônio diz para Eva, é verdade que Deus falou para você não comer desse fruto? Porque se comer desse fruto você vai morrer? Então ele faz uma pergunta para Eva. E por que ele faz isso? Justamente para ele confirmar a hipótese dele. Porque ele não tinha certeza disso até aquele momento. Mas ele disse, eu vou lançar
se a hipótese para ela vai me confirmar ou vai negar, né? Ela me confirmando, opa, já tem uma estratégia aqui, já sei como é que eu vou pegar ela, né? Então, o demônio, ele, por suposição, ele vai, então, buscar levar o homem para o mau caminho, porque o demônio conhece Deus, e ele sabe que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é perfeito, enfim. Portanto, ele sabe que Deus odeia a injustiça, que Deus odeia a ingratidão, que Deus odeia a falta de caridade, enfim, que Deus odeia os vícios, etc. E, portanto, é por isso que ele vai levar os homens a cometer esse tipo de coisa. Porque logo ele supõe, isso é contrário a Deus. Então, se eu fizer eles cometerem essas coisas, eles serão odiados de Deus, né? Eles estarão odiando a Deus também. Enfim. Então, ele vai chegar na Eva, ele vai, né? Porque ele sabe que se ele for tentar Adão, imediatamente, ele não vai conseguir, ou muito provavelmente não conseguiria fazer Adão cair. E por que eu digo isso? Porque, como eu disse, ele saberia que o demônio estaria mentindo, pelo próprio conhecimento da realidade que ele tinha. E isso eu digo não de Adão, mas próprio Aristóteles não cairia nisso. Porque próprio Aristóteles, tendo conhecimento de metafísica que tinha, ele saberia, não, Deus é perfeito, Deus não pode mentir, Deus não pode se enganar. Então, isso que tu está falando aqui para mim não faz sentido nenhum. Você está mentindo para mim, né? Você está vindo com uma história papo furado. Mas ele foi para Eva. E Eva, então, provavelmente não tinha esse conhecimento perfeito, né? E se deixou, então, enganar, né? Então, ele vai lá, pergunta, olha, é verdade que Deus disse para você que se você comer esse fruto você vai morrer? Ele disse, sim, é verdade. Ele disse, não, mas eu digo para você que não. Isso é mentira. Ele está mentindo para você, porque se você comer esse fruto você vai se tornar um Deus como ele. Então, o que acontece? A Eva se deixou levar por isso. Ela tinha provas suficientes para entender que isso era mentira, e é por isso que foi um grande pecado de Eva, o que ela fez. Porque não era simplesmente, mas ela era ignorante, pobrezinha, ela foi enganada. Não, mas, poxa, você, para e pensa, você é uma criatura, você não precisava existir. Deus fez você. Deus fez você do nada, Deus fez você da costela de Adão, né? Você não precisava existir, agora você é uma mulher, é Eva, né? Você tá no paraíso, você é esposa de Adão, né? O homem perfeito. Enfim, você tem tudo a seu dispor, Deus não precisava te dar nada disso, mas Deus te deu tudo isso. Por que Deus te enganaria? Por que Deus mentiria para você? Faz sentido que Deus nutre algum sentimento, por exemplo, de inveja ou de ciúmes nesse ponto? Pelo contrário, faz muito mais sentido que se houvesse um bem maior para me dar, Deus me daria, né? Então ela deveria ter parado e considerado essas coisas. Mas ali ela já nutriu, então, ela já caiu na soberba, né? Na soberba de querer considerar, de certa forma, como se ela já fosse, então, melhor que Deus, né? Porque ela já pode considerar aquilo, um Deus como sendo ruim, como sendo enganador, né? Mentiroso mesmo, porque realmente, de fato, ela acreditou, ou fez de conta que acreditou que era uma mentira, e se deixou levar a isso, sobretudo, pela esperança de se tornar algo como Deus, né? A gente pode conjecturar muita coisa aqui, talvez por um certo descontentamento, ou por ver uma esperança de ser algo mais do que simplesmente a criatura que está abaixo do homem, sim. A gente pode ficar aqui fazendo mil conjecturações, mas a verdade é que a gente não vai saber a resposta exata. O ponto é que ela comeu do fruto, e comendo do fruto, ela ofereceu a Adão. E aí a gente pode se perguntar, poxa, mas se Adão não teria acreditado na mentira do demônio, por que ele comeu do fruto? E aí, a minha hipótese é que ele comeu do fruto justamente por conta do apego, do amor dele a Eva, né? Ou seja, Eva já caiu. E Deus falou que se comesse desse fruto iria morrer. Eu sei que Deus não mentiu. Eu sei que ela vai morrer. Então é o seguinte, eu vou comer desse fruto também para não me afastar dela, né? Muito provavelmente foi isso que aconteceu.
O Nosso Senhor mesmo disse para Santa Catarina de Siena que a maioria das almas se condenam por abusar da misericórdia de Deus, né? Muito provavelmente, então, Adão deve ter feito algum raciocínio assim: olha, o que eu estou fazendo não é algo tão grave, Deus é muito misericordioso, ou por mais grave que seja, a misericórdia de Deus é maior, ele entendia isso, a misericórdia de Deus é maior, portanto, se eu fizer isso, não vai estar tudo perdido. Pode ser que tenha uma punição, mas se eu tiver isso, bom, eu devo ir para o mesmo lugar que ela, e devo ficar com ela, né? Porque talvez fosse de se pensar que era mais provável que Adão perdesse de fato Eva, né? Porque você não tem como ficar com uma pessoa no paraíso e uma pecadora ali, né? Talvez tivesse, pela misericórdia de Deus, nós não sabemos, mas faz mais sentido talvez que ela fosse expulsa de lá e viesse outra mulher. Enfim, nós não sabemos o que se passou na cabeça de Adão nesse momento, mas o que parece, ele teve medo de perder Eva, e pelo medo de perder Eva, foi tão grande que ele preferiu ofender a Deus ao correr o risco, né? Segundo ele imaginava. E, portanto, ele abusou grandemente da misericórdia de Deus e sofreu, então, o castigo, né? O castigo pelo pecado original. Bom, isso vai gerar, então, algumas consequências. A primeira dessas consequências, que é justamente o que constitui o pecado original, é a perda desse dom que era a justiça original. E aí nós vamos ter o pecado original. Porque o que é o pecado original? O pecado original nada mais é do que a natureza humana deixada a si mesmo. Então agora a natureza humana vai seguir as suas próprias inclinações. Se o corpo tem desejo de ter um determinado alimento, o corpo vai seguir aquela inclinação. Ele não vai mais seguir os ditames da razão, né? E era justamente isso que era a justiça original. Então é por isso que o homem, hoje, quando deixado, né, ao seu próprio alvitre, ele vai normalmente seguir o que é ruim, porque as suas paixões têm muito poder sobre ele. Normalmente, mais poder do que a razão. Não que a razão em si mesma não tenha poder para controlar os apetites, ela tem. Só que os apetites sensíveis, eles têm um apelo maior sobre nós, né? Por conta da nossa natureza animal, né? As nossas conclusões racionais, elas são mais sutis do que o seu apetite físico, né? Por exemplo, a fome, né? Ou a sede, né? É muito mais apelativo, muito mais presente, até porque nós conhecemos as coisas a partir dos nossos sentidos, através dos nossos sentidos. A primeira coisa que vem é o apetite, é o desejo da carne, o desejo das coisas materiais. E só depois é que você então vai parar, meditar, raciocinar e ver o que é racional fazer. Então, primeiro, muito pujante esse desejo das coisas, os nossos apetites naturais, né? E é justamente isso que vai ser a mancha do pecado original. Primeiro, é uma ignorância, ou seja, a nossa inteligência já não está mais apta a entender a verdade, buscar o bem, como estava no paraíso. E a nossa vontade, então, não está mais apta também, da mesma forma que estava, a se submeter à razão e buscar o bem, conforme a verdade conhecida, né? Ela tende mais agora a se inclinar para aquelas nossas paixões físicas. E a nossa inteligência, ela tem muita dificuldade de se fixar nas coisas elevadas, né? O contrário do que se passaria, então, no paraíso, né? O homem, ele com certeza precisaria aprender, não Adão,
mas os outros homens, né, os filhos de Adão e Eva, e as outras tantas gerações que existiriam, eles precisariam aprender, mas o processo de aprendizado seria algo muito fácil, algo muito simples, né? Todo o corpo do homem ele estaria funcionando de maneira perfeita para alcançar as finalidades dele, né? Não teria... Então, aprender seria algo extremamente fácil, prazeroso para o homem. E hoje, aprender, sobretudo as coisas mais elevadas, é algo muito difícil, muito custoso, muito trabalhoso. Você aprende um pouco, daí você esquece outro pouco, né? Aí você fica doente, aí você está cansado, você quer estudar, mas você está caindo de sono, enfim. Todas essas dificuldades que nós temos hoje. Então, a ignorância do homem e a malícia do homem, essas são as manchas do pecado original, que são fruto dessa desobediência. Essa desobediência se manifesta, o primeiro sintoma dela é justamente a vergonha que Adão e Eva têm um do outro, de estarem nus perante os outros. Antes eles viviam nus e não tinham essa vergonha, justamente porque seus apetites eram perfeitamente controlados. Mas no momento que eles olham um para o outro e vê que eles não se controlam mais, eles passam a se envergonhar, né? E essa desobediência do próprio corpo é justamente a punição por eles terem desobedecido a Deus, né? Então, o homem, ele vai ser expulso do paraíso. E ele vai ter, então, que buscar agora o seu alimento, né? Seu sustento, pelo suor do seu rosto, né? Pelo seu trabalho. Vai ter todas as dificuldades que nós já falamos na aula anterior, né? Antes toda a ordem era também para o bem material, físico, sensível do homem. Agora não. Agora a terra vai produzir espinhos, né? Vai produzir abrolhos e tal. E a mulher, então, também vai ter as suas dificuldades, né? As dores do parto, enfim. Então, um ponto interessante de nós entendermos é o seguinte: no momento em que Adão e Eva, então, foram expulsos do paraíso, não sabemos por que motivo eles não tiveram filhos antes, né? Eles vão passar, então, a constituir, se multiplicar, né? Fora do paraíso. E isso aqui traz algumas... Se nós meditarmos, né, tem algumas coisas muito interessantes de nós entendermos, que é o seguinte: Adão possuía a plenitude da ciência, portanto, é natural, e é justamente por isso que ele tinha essa plenitude desse conhecimento, porque Adão, sendo o pai de todos os homens, ele seria também o professor de todos os homens. Ele seria o mestre de todos os homens, porque ele era o homem que conhecia todas as coisas. Portanto, não havia nada que você perguntasse para ele, ele não saberia responder. Então, cabia a Adão ensinar e instruir toda a humanidade. Ele seria o professor, o instrutor de toda a humanidade. Isso porque eles não morreriam no paraíso. Fora do paraíso, Adão, então, vive um período bastante longo, não lembro agora quantos anos, mas aproximadamente 1000 anos. Vai viver muito tempo. E, portanto, vai ter muitos filhos. E nós podemos entender, então, que Adão era o grande mestre da humanidade naquele período. Adão, tendo o conhecimento de todas as coisas, ele vai ensinar, então, tudo aquilo que é preciso, né? Adão, evidentemente, nos primeiros anos ele tinha que trabalhar muito, não tinha, só para sustentar Eva e tudo mais, mas depois, passando o tempo, ele vai tendo os filhos dele vão ter outros filhos, e ele vai continuar ali. Imagina que Adão está com 100 anos, Adão está com 100 anos, com muita saúde, está recém no começo da sua vida, né? Já teve quantos filhos? É possível, bem possível, ele poderia ter tido 100 filhos, né? Se ele tiver 100 filhos, nos primeiros 20 filhos que ele tiver, né, os filhos dele já estão começando a ter filhos também. Então você multiplica isso aí nos primeiros 100 anos, faça aí as contas, você vai ver quantas pessoas já vão existir na face da Terra. É um bom número. Depois você vai 200, um crescimento exponencial, né? Quanto mais tempo passa, mais você tem os filhos tendo filhos,
né? E assim, aí os netos, etc. Bisnetos, cada um tendo filhos, a coisa cresce, passa a crescer muito rápido. Então, logo, logo, você tem um grande número de homens sob o comando de Adão, né? Então, no começo, evidentemente, Adão ele tinha que trabalhar muito duro e tal, mas depois você percebe que não faz sentido que Adão continuasse trabalhando lá no cabo da enxada para sustentar os filhos. Não. Ele, como sendo aquele que possuía a ciência completa, ele deveria, então, se ocupar com o papel de governar e de instruir, ensinar os outros homens, né? O que eu posso fazer de melhor aqui? O que eu posso fazer de melhor é ensinar aquilo que eu sei, porque eu sei tudo. Então, quanto mais eu ensinar, melhor, porque mais vai ficar. Um dia eu vou morrer, e aí eu não vou poder mais ensinar, mas quanto eu puder ensinar, eu vou ficar aqui ensinando. E eu vou governar. Por que eu vou governar? Porque governar é próprio do sábio. Ninguém pode governar melhor do que eu, no caso, né, Adão, porque ninguém tem tanto conhecimento quanto eu. Eu conheço a natureza humana, eu conheço a natureza de tudo que existe, portanto, eu posso dizer, ó, nós vamos focar os nossos esforços para fazer isso, para fazer aquilo, nós vamos, se fosse necessário, instituir determinadas leis, nós vamos, enfim, fabricar isso, vamos fabricar. Adão é quem teria esse conhecimento para governar todas as coisas. Portanto, Adão, ele era o rei da humanidade, né? Chega um determinado momento onde você tem muitas pessoas vivendo ali, todas vivendo em conjunto, né? Todas uma grande família. Evidentemente é natural, todo mundo respeitaria muito Adão, por conta da sua sabedoria, as pessoas respeitam as pessoas sábias, né? Tudo que é problema que você tivesse na sua vida, você iria até Adão e Adão diria, olha, esse problema é esse, é por conta disso você resolve assim. Só fazer tal coisa que você vai resolver. Então não existiria quem no mundo não respeitasse Adão, né? Então todo mundo seguiria, ouviria Adão de bom grado, porque Adão era então o rei e o mestre da humanidade naquele período. E é interessante refletir nesse ponto, porque é justamente isso que a igreja nos ensina, né? E como a gente vê como é natural isso. Aqueles que sabem mais governam, e aqueles que sabem mais ensinam, né? Porque se nos anjos, como nós aprendemos anteriormente, eles recebem as iluminações dos anjos superiores, neste mundo, nós homens recebemos então essa iluminação, esse conhecimento de homens mais instruídos. O que naturalmente deveria se dar justamente por essa cadeia de mais velhos para mais novos, né? O mais velho viveu mais, aprendeu com aqueles que trazem esse conhecimento primordial, ou seja, essa tradição, e eles então vão me ensinar. Eles vão me ensinar, eu vou aprender, eu vou viver, depois eu vou ensinar para os outros. Então, naturalmente, deveria ser, né, seguir esse rumo as coisas. Existe uma ordem de aprendizado, digamos assim, de ensinamento de aprendizado, que vem do mais velho para o mais novo. E isso se dá justamente ali de Adão. Adão vem, ele tem o máximo do conhecimento, ele vai ensinar depois. Aqueles que são os mais velhos vão viver mais tempo com Adão, vão estar mais próximos de Adão e, portanto, vão ter conhecido e sabido mais e, portanto, poderão ensinar mais para os outros. E aí, sucessivamente, assim vai acontecendo. Então, certamente ali depois vai ter a distribuição, Adão não vai conseguir ensinar todo mundo, ele vai ensinar muito bem uns e depois aquilo que eles já sabem, eles vão ensinando para os outros. Aí, talvez ele pudesse ter continuado instruindo esses que sabiam mais. Bom, mas o fato é que nós temos essa ordem, essa hierarquia que permanece justamente na igreja, né? Então, quem são aqueles que sabem mais e que instruem os homens? São essencialmente os sacerdotes, né? Os bispos, né? Porque eles se formaram sobre aqueles assuntos importantes, eles recebem graças de Estado para nos ensinar, então, a respeito dessas coisas, né? E é interessante que o próprio nome, padre, né, que vem de pai, então, muito análogo ao que acontecia no passado, logo após a queda, porque os homens aprenderiam, então, com seus pais, eles aprenderiam com os seus pais, e o seu pai teria aprendido, então, com o vô, de todo aquele conhecimento que ele recebeu, ele vai passar para os seus filhos, depois cada um vai passar para os seus filhos, né? E essa é a forma mais
fácil e mais natural de fazer, né? Hoje em dia as coisas se complicaram, se dificultaram, enfim. Muitos homens não estudam, e muitas vezes não por sua culpa, né? Também a nossa vida é curta e a gente não consegue aprender tudo, então você consegue talvez ensinar certas coisas para o seu filho, mas outras você não consegue, aí você tem que levar ele na escola para ele aprender outras, enfim. Hoje as coisas são um pouco mais complicadas, mas seguem mais ou menos essa mesma linha hierárquica, né? Então, depois disso nós vamos ter o famoso incidente de Caim e Abel, que é um ponto interessante de refletir também. Por que que Caim matou Abel? Nós sabemos, né, pela Sagrada Escritura, que Abel ofereceu um sacrifício a Deus que foi mais agradável do que Caim. Nós podemos supor, e nós sabíamos então que quem realizasse o sacrifício mais agradável receberia a bênção de Deus. E aí nós podemos imaginar o seguinte, que essa bênção não era simplesmente a bênção, mas era a bênção para alguma coisa. E aí nós podemos supor, isso aqui é uma suposição minha, que essa bênção foi dada, então, para que ou Caim ou Abel governassem a humanidade, reinassem sobre a humanidade. Porque a monarquia ela é o melhor regime que existe, né? E tendo Adão, então, sendo governante, mestre da humanidade, sido, né? Era natural que ele tivesse um sucessor. E aquele sucessor, então, seria o rei, o governante da humanidade. Porque é natural, as coisas são assim, as coisas humanas são assim. Precisa ter um governante, precisa ter um governador. E qual governador? É aquele, justamente, faz sentido que seja aquele dos filhos de Adão que está ali mais perto dele, mais instruído, né, que aprendeu mais, enfim, provavelmente mais velho. Mas só que Deus não queria só isso. Não basta ser o mais velho, não basta saber mais. Tem que ser também aquele que tem mais virtudes, aquele que sabe, que se dedica mais a Deus, né? Porque não basta ter a ciência, tem que ter a caridade também. Então, muito provavelmente por isso, né, fizeram os sacrifícios, e ali Deus, por assim dizer, testou, né? Deus já sabia, evidentemente, qual era o melhor, mas ali ficaria manifesto, né, quem era o melhor. E aí Deus deu a bênção a Abel, e isso explica muito bem por que que Caim matou Abel, né? Porque não é simplesmente que ele não recebeu a bênção, né? Na verdade, isso já mostra que ele nem ligava muito para a bênção. Se ele chegou logo ao ponto de matar seu irmão, ele não estava ligando muito para a bênção. O que ele queria mesmo é o que viria junto com a bênção, que era o poder, que era o domínio sobre todos os homens, né? Todo o prestígio que viria com isso. Muito provavelmente era isso que ele desejava. Tanto é assim que quando Abel recebeu a bênção, ele não só não quis servir e se colocar abaixo de Abel, mas ele matou Abel. Ele matou Abel e depois ele fugiu para um outro lugar e fundou uma cidade. Ou seja, olha, eu não vou servir, eu não vou obedecer, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu quero mandar. Eu não quero obedecer, eu quero mandar. Né? Isso é próprio do soberbo. Não quero obedecer. O humilde, ele obedece. O soberbo, ele não quer obedecer. Então ele, não, eu vou fugir, eu vou para outro lugar e eu vou lá estabelecer a minha cidade. E lá eu vou fazer as coisas da forma que eu quero. E evidentemente as coisas que ele queria fazer eram desagradáveis a Deus, né? E lá então vai começar uma sociedade que é o que Santo Agostinho chama de a sociedade ou a cidade dos homens. A cidade dos homens, existe essa passagem, né, na Bíblia, né, que fala dos filhos de Deus e os filhos dos homens. E aí muitos protestantes vão identificar isso com a ideia de que existiam os filhos dos homens, que eram homens puros, e os filhos de Deus, que eram uma mistura, né, de anjos, de filhos de anjos com mulheres. Enfim, uma confusão completa, né? Então, é claro que não é isso.
existem os filhos de Deus, que são aqueles que seguiram sendo obedientes a Deus. E existem os filhos dos homens, que foram aqueles que não quiseram mais obedecer a Deus, que não quiseram servir mais. Por sua soberba, por sua arrogância, por seu desejo e amor desenfreado pelas coisas materiais, como Caim. Então Caim fugiu da presença de Deus, fugiu da presença dos filhos dos homens e foi então fundar uma cidade. Provavelmente nessa época ele já tinha muitos filhos, já tinha muitos homens no seu poder, e por isso ele foi e pôde fundar uma cidade. Porque as pessoas ali, talvez por obediência, talvez por afinidade, por apego, não sabemos, foram juntos, talvez nem todos tenham ido, enfim. Aí são só conjecturações que nós estamos fazendo aqui. Foram e seguiram seu rumo. O fato é que, então, passou a existir duas sociedades, e é muito interessante a gente parar para pensar nisso. Que na sociedade dos filhos de Deus, você imagina que era tudo ali feito com base no que é mais propício à virtude, no que vai fazer com que as pessoas levem uma vida mais simples, mais desapegada dos bens dessa terra, enfim. Então lá as pessoas iam viver de maneira boa, trabalhando, tendo os bens necessários para o ser humano, porque o ser humano precisa de muitas coisas, né? O ser humano tem que instruir, enfim, tem que aprender, tem que instruir, tem que fazer várias coisas. Depois aqui precisa fazer remédios, precisa fazer alimentos, precisa construções, precisa muitas coisas. Então, roupas, e aí para isso ele certamente trabalharia, mas guardando um equilíbrio entre o que é bom para a virtude, né? Com que todas essas coisas sirvam, né, para as virtudes, então, por sua vez, para que Deus seja amado, conhecido, glorificado. Já os outros homens, os filhos dos homens, então os filhos de Caim, vão passar a se dedicar puramente a querer os bens desta terra, né? Então eles vão certamente se dedicar, por exemplo, a querer pilhar os outros que estão trabalhando, né? Os outros estão lá trabalhando, sei lá, cuidando das ovelhas, eu vou lá, vou roubar as ovelhas deles, vou começar a usar minha inteligência, não para pensar como eu posso fazer as coisas de maneira honesta, mas como eu posso conseguir mais bens materiais a todo custo, roubando, matando, mentindo, enganando, fazendo tudo isso. Então eles vão desenvolver todas essas coisas. E não só isso, mas são pessoas que não têm paz de espírito, que não têm mais tranquilidade, que não têm aquela felicidade de saber, poxa, eu estou seguindo o caminho bom, né? E se eu seguir assim, eu vou me salvar, que não conseguem olhar para si mesmo e ver, poxa, minhas virtudes estão se desenvolvendo. São pessoas completamente inquietas, infelizes, tristes, invejosas, e portanto elas precisam de distrações. Elas precisam se distrair porque elas não aguentam a si mesmas. E é lá então que vai surgir, as pessoas vão inventar, vão desenvolver todos esses meios de diversões ilícitos, né? Embora não necessariamente sejam ilícitos, mas que facilmente levam para isso. Músicas, enfim, todo esse tipo de coisa que a cidade dos homens busca, né? Hoje em dia a gente vive justamente no meio disso. Então a gente sabe que as pessoas estão o tempo todo buscando desenvolver facilidades para fazer com que o homem trabalhe menos, para que a vida nessa terra seja mais fácil, mais doce, mais prazerosa, mais cheia de distrações, enfim. Tudo isso para que o homem não se preocupe nunca com o desenvolver as suas virtudes, com agradar a Deus, com nada disso. Que o homem busque somente as coisas dessa terra da forma mais fácil e agradável possível, né? Agradável, prazerosa, enfim, a forma possível. E isso é o que se segue até hoje, né? Se segue até hoje. Então nós tivemos essa divisão lá no início. Depois, com o tempo, nós sabemos, né? Mesmo esses homens que eram bons, não eles propriamente, mas os seus filhos, né? Passaram então a se misturar com as filhas dos filhos de Caim e portanto passaram a se corromper, e foi a tal ponto em que veio o dilúvio, né? E depois mesmo do dilúvio, com Noé, logo vai ter uma divisão novamente e vai persistir essa
diferença que é entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Hoje isso se identifica justamente por aquelas pessoas que buscam a Deus, que são os católicos, né? Ou seja, a Igreja Católica é a cidade de Deus, né? Porque ali existem aquelas pessoas que buscam a Deus, que amam a Deus e que querem viver não para as coisas desse mundo, mas com a fé, né, e com a esperança de alcançarem a visão beatífica, né, a verdadeira felicidade, que é a visão de Deus. E existe a cidade dos homens, que são aqueles homens que colocam todo o seu coração, toda a sua felicidade nos bens deste mundo, e que, portanto, desprezam aquilo que a igreja ensina. E é muito importante entender que existe uma guerra mortal entre essas duas cidades, né? Guerra essa que é incitada pelo demônio, né? O demônio ele vai se utilizar daqueles homens justamente porque eles são fáceis de controlar. Por que eles são fáceis de controlar? Porque eles querem as coisas desse mundo. Eles querem os prazeres, eles querem o dinheiro, eles querem as coisas terrenas. E as coisas terrenas, para o demônio, é fácil controlar. É muito fácil controlar. Ele consegue dar isso aos homens facilmente. E porque ele consegue dar isso aos homens facilmente, ele consegue controlar eles muito, muito fácil, né? Se você fizer as coisas desse modo, eu te dou. Se você não fizer, eu tiro de você, né? E é assim a tal ponto que o demônio é dito o príncipe desse mundo, ele controla realmente as coisas. E é por isso que as pessoas que buscam, de maneira consciente ou inconsciente, as que buscam servir ao demônio, terminam por se dar bem, materialmente falando, nessa vida, nesse mundo. E as pessoas que buscam, então, servir a Deus, por meio, no que se trata dessas facilidades materiais, será normalmente muito combatida, né? Será muito combatida, encontrará sempre muitas dificuldades ao longo desse caminho, no que se trata, no que é referente aos bens desse mundo, né, que é o louvor das outras pessoas, né? Então vai encontrar calúnias, mentiras, armações, mesmo dificuldades materiais muitas vezes, porque o demônio está ali, então, lutando contra ela o tempo todo. E essa é a nossa vida nesse mundo. Então é isso, meus amigos, é isso que nós temos para essa aula. Nós encerramos, então, hoje esse tema sobre o homem. E na próxima aula, então, nós falaremos sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Verbo. Então, muito obrigado. Até a próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.